dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil. Alô, Vinícius Fernandes, um abraço para você. Alô, Vera Lúcia, alô, Thaís Matarazzo. Estamos iniciando o programa no dia de hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, e vamos recomendando aí os livros no início da nossa estante, né? Olha, Delegado e Dionísio, Vidas em Passos de Arte, do nosso querido Sérgio Gramático Júnior, filho da grande jornalista Dáurea Gramático, e como você vê, na verdade é um bailarino aí, né? E na realidade conta a respeito das vidas do delegado, que já se foi, que já se encontra com o Papai do Céu, e de mestre Dionísio, nosso querido Dionísio, que ainda está conosco e, se Deus quiser, por muitos e muitos anos, verdadeiros precursores da dança de mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte do Brasil. Temos aqui o Secret, que é o livro de Rhonda Byrne. O Secret, O Segredo, é um best-seller mundial. Aqui, Vida e Sucesso, de minha autoria, uma visão espiritualista e ecumênica do nosso tempo, uma edição da editora jurídica, né? Abraço para o Amaral, que é o meu editor. Aqui também Só o Amor Constrói, é também de minha autoria, nesse caso psicointuída por parte do espírito Richard. Aqui De Volta à Cabana, do Dr. Baxter Kruger, é um best-seller internacional. Existe A Cabana, que deu origem até o filme, e agora De Volta à Cabana. E hoje tudo a ver com relação ao dia de hoje, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Vera Lúcia Marinzec, uma das mais bem-sucedidas escritoras espíritas. O que encontrei do outro lado da vida é a nossa recomendação para hoje. Eu queria lembrar do restaurante O Caçador. Restaurante O Caçador, um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro, que estão de portas abertas para você, inclusive no dia de hoje. Fica na Rua Pareto 42, e você sabe que participando através do nosso zap pelo 965-828-828, você concorre a 3 almoços no Caçador na semana que vem. 965-828-828. E minha gente querida, vamos então agora para o nosso cantinho na abertura do programa do dia de hoje, mais uma vez desejando a você um bom dia, um dia, se Deus quiser, repleto de, eu acho que mais de reflexão no dia de hoje. Qualquer um de nós que esteja vendo este programa, a exemplo meu também, nós já tivemos as nossas perdas ao longo da vida. Quanto mais você vive, mais perdas você tem. E realmente isso não é uma coisa fácil, né? Nós vemos por aqui mesmo a questão de, mais ou menos, eu já até perdi a contagem do tempo, mas acredito que 15 ou 20 dias atrás, ou talvez um mês, nós tínhamos alegremente aqui a nossa cadelinha Lili, que conviveu conosco durante 15 anos de muito amor. Nos deu muito mais amor do que nós pudemos dar a ela. E, infelizmente, acometida dos problemas da velhice, ela já estava com 15 anos, e segundo os veterinários, ela estaria em torno de 80 a 90 anos com relação à nossa vida humana, e ela então pegou uma infecção e não conseguiu se recuperar, está com o Papai do Céu. Mas as perdas, já que a gente as sente, inclusive com os animais, imagine aquelas que são de nossos queridos amigos, de nossos parentes, de pessoas que nós amamos de uma forma ou de outra. Efetivamente é muito difícil. Então o dia de hoje é um dia muito mais para reflexão do que propriamente para diversão, não é verdade? Hoje as pessoas lotam os cemitérios, né, notadamente aqueles mais religiosos, os católicos, os evangélicos, alguns espíritas também, enfim, até os não crentes, aqueles que são ateus, mas que têm a saudade da pessoa amada. Evidentemente, alguns deles têm o hábito de visitar os cemitérios, né, de colocar flores nos túmulos, e seguramente existem também aqueles que ficam mais na introspecção, né, que percebem que o corpo se foi, mas que o espírito sobrevive ao corpo. E aí, efetivamente, é muito mais importante no
meu entendimento, para estes, né, uma oração, uma reflexão, uma percepção de que a vida continua, apesar da enorme falta que se sente. Há um engano muito grande das pessoas pensarem: vocês acreditam na vida após a morte e de repente então para vocês é mais fácil. Não, não é mais fácil, porque a gente está habituado com aquela convivência. O ser humano é absolutamente gregário, então ele tem necessidade de outro para poder viver, para contar histórias, para ouvir histórias, para fazer o enredo da própria vida. E quando este outro ou esta outra somem, evidentemente fica uma coisa muito difícil. Não importa se você tem ou se você não tem a crença na vida após a morte. O fato é que é igualmente difícil. Talvez haja um pouco mais de consolo, mas ainda assim é muito difícil. Eu me lembro muito do samba, daquela mesa do nosso querido Bittencourt, né, que em determinado momento diz: naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Isso é verdadeiro, né? Isso para quem perdeu um pai, para quem perdeu uma mãe, para quem perdeu um avô, avó, para quem perdeu um amigo querido, não importa se houve ou não parentesco, é absolutamente verdadeiro, né? Há um filme lindo, protagonizado até pelo Richard Gere, que é um fato ocorrido há muito tempo atrás, se não me falha a memória, na Polônia, de um cão que se afeiçoou de tal maneira a seu dono, e seu dono era um médico famoso que vivia numa cidade periférica da grande capital, e que todos os dias ele pegava a estrada de ferro, pegava naturalmente o trem na estrada de ferro para poder seguir para a capital. E esse cão, sem coleira, o seguia, né, sendo o cão dele, digamos assim, e ficava na praça o tempo todo esperando a volta do trem. E o trem voltava e o cão fazia uma festa muito grande. Pois bem, certa feita ele foi e não mais voltou. Ele foi e faleceu. O cão não sabia disso. O cão ficou durante anos ali postado na praça. Jamais voltou para casa. E as pessoas que sobraram, aqueles da família que sabiam que o pai havia morrido, alimentaram o cão, mas o cão dali não saía. E ali morreu, essa que é a verdade. E até hoje, nessa cidade, existe uma estátua desse cão naquela posição, olhando para o trem. É inevitável a comoção que a gente possa ter num momento como esse. É inevitável. Mas é a vida, né? A vida é assim. A vida nos foi dada. A vida tem que ser vivida. E apesar da tristeza do dia de hoje, nós temos sim que desenvolver nossas amizades, de multiplicar as nossas amizades, porque muito provavelmente essa é a mensagem de Deus para nós. Nós não podemos ficar estagnados apenas numa amizade que se foi. Claro que ela estará para sempre em nossos corações, mas nós temos que multiplicar a amizade, nós temos que desenvolver. Nós estamos num mundo que precisa profundamente das pessoas de bem, das pessoas que são honestas, das pessoas que são sinceras, das pessoas que são capazes, independentemente do dinheiro que se ganhar, de dizer para você: vá à luta, vá em frente, viva a vida. Amanhã milhares de jovens estarão fazendo o Enem na busca pelo ingresso da universidade. E evidentemente que a gente deseja a todos eles o sucesso, a percepção de um mundo melhor. Quem sabe, provavelmente nós não iremos ver muitos progressos a nível de um país com tantas chagas, com tantos problemas, com tanta corrupção. Mas toda a nossa esperança é depositada agora no jovem que começa a sua luta que um dia nós começamos no passado, e que seja capaz de dar continuidade mesmo, de um país melhor, de um país com mais força, com mais alegria. Todo o meu respeito, todo o meu carinho a todos vocês e a todos nós que perdemos os nossos entes queridos, que sentimos a imensa falta dessas pessoas, mas que saibamos, através do amparo de Deus, que a gente possa saber sobreviver às dificuldades. E em sobrevivendo às dificuldades, quem sabe ajudar a construir um país melhor, uma vida melhor, uma sociedade melhor. Essa é a nossa aspiração.
Agora, meus amigos, nós vamos àquele momento de oração e depois hoje temos a presença tão querida, tão simpática, e eu vou cumprimentá-lo, que é um amigo querido nosso, que você conhece, que é o Dr. Silvio Provenzano. Alô, Dr. Silvio, muito bom dia. Bom dia, Fernando Sérgio. Aquele beijo para o pessoal que está compartilhando, que está assistindo. O senhor, como eu, está meio triste com o Fluminense ontem. Eu não sou fluminense, mas vascaíno que sou, torci pelo Fluminense. Existem duas torcidas, né? Os flamenguistas e os contra. É verdade. O que houve ontem, doutor Silvio? Ontem a gente saiu na frente. O time do Flamengo, o elenco dele, milionário, é um elenco muito melhor do que o do Fluminense. Mas o Fluminense jogou com muita disposição. Os garotos lá, eles se doaram ao máximo. E abriram uma vantagem de 3-1. Considerável, né? Considerável, porque já eram 15 minutos do segundo tempo, né? Então faltava pouco, com 2 gols de vantagem, inacreditável. Mas aí teve a contusão do Marco Júnior, ele sentiu o posterior da coxa, saiu contundido, e o Abel cometeu o primeiro dos erros dele. Ele deveria ter colocado naquele momento o Wendel para fazer a função do Marco Júnior. E ele inventou um jogador que a gente não conhece, veio da 4ª divisão, o Romarinho, que foi uma aposta dele. Caiu. Quando o Fluminense, num contra-ataque, teve uma chance grande, o Sornosa deu um pique imenso pelo lado esquerdo, estava aberto, livre, e o Romarinho prendeu a bola, não deu a bola para o Sornosa, acabou perdendo a bola, e no contra-ataque o Flamengo fez o segundo gol. E depois o Abel cometeu a segunda burrice, tirou o Sornosa, e aí sim, colocou o Wendel para jogar, e no final, no desespero, botou o Pedrinho, garoto que nem tocou na bola. Então é claro que o Abel tem muito crédito. O Abel é o treinador que o maior número de vezes dirigiu o Fluminense, é tricolor, mas ontem... Não foi bem. Não, ele não foi bem, ele foi muito infeliz, e faltou a ele, me parece, ter um pouco de autocrítica no final do jogo, se bem que é um momento difícil, sim, cabeça inchada, de admitir que ele foi o grande responsável pelas decisões equivocadas que ele tomou. E agora, como diz o outro, faltam 7 pontos para nos livrarmos da segunda, né? Pois Já temos aí depois de amanhã o Botafogo num clássico regional, o Botafogo que vem bem. E eu não sei como é que esse time vai se, em 48 horas, reerguer para enfrentar o Botafogo, que luta por uma vaga na fase de grupos direta da Libertadores, enquanto que a nossa situação esse ano... Então, ao senhor Pedro Abad, presidente do Fluminense, ao grupo político que o apoia, vocês estão de parabéns. Vocês vêm há 6 anos tentando, e talvez esse ano vocês consigam. Mas, enfim, um dia há de mudar lá dentro do Fluminense. Talvez o grupo ligado ao bar, à bocha, à piscina, dê lugar a quem gosta de futebol. É a única esperança que eu tenho no futuro, porque o presente é preocupante. É preocupante. Muito bem, voltaremos daqui a pouco com o Dr. Silvio Provenzano, que você sabe, nosso amigo querido, chefe clínico, né, da medicina clínica lá do Hospital dos Servidores. Aliás, vamos parabenizá-lo, né, porque durante a semana, a semana que agora finda, o Hospital dos Servidores comemorou 70 anos de existência. Queria que ele falasse um pouquinho da solenidade que lá aconteceu e, enfim, da alegria de participar, apesar das dificuldades, de um dos maiores e melhores hospitais públicos do Rio de Janeiro. Vamos à oração. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio
uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos esse momento aí de oração, que é muito importante para todos nós, seguramente, não é? E eu queria dizer que você está participando do nosso programa, é uma honra tê-lo aqui através do nosso programa. E eu queria dar os recados, evidentemente, dos nossos queridos parceiros, né? Pessoas que estão aí conosco mais uma vez, participando do nosso programa. Então, eu queria falar do Hostel Icaraí, em suítes completas, Hostel Icaraí, piscinas e churrasqueira para hóspedes, Wi-Fi, estacionamento. Se você quiser mais informações, fica no coração de Icaraí, 99612-5395, 99612-5395 e também 3619-6067. Eu gostaria de falar também das espadascatana.com.br, o melhor site de espadas, espadas verdadeiras que você usa como decorativas, evidentemente, e você tem lá os suportes, tem o kit de conservação, espadas importadas do Oriente, feitas, forjadas sob o sol do Oriente. Se você está no Facebook, bota lá na pesquisa Espadas Katana, vai na loja que você vai encontrar N objetos de decoração, e todos eles importados legalmente do Oriente, espadascatana.com.br. Queria mandar um abraço também para o professor Serginho, professor de Jiu-Jitsu, né, faixa preta, quarto Dan, e na realidade faz um trabalho muito bonito junto à Secretaria de Esportes de Niterói. Ele e a professora Carolina, às segundas, quartas e sextas, às 7 horas da manhã, dão aulas de MMA Training Fitness, que é muito importante. Na verdade, ninguém vai lutar, apenas você vai encontrar posicionamentos da luta, exercícios que os lutadores fazem no sentido de adquirirem maior experiência, maior forma física. Segundas, quartas e sextas, na praia de Caraí, entre ruas Oswaldo Cruz e Belisário Augusto, está lá um dojo vermelho enorme, não é? Onde as pessoas sobre a areia, mas protegidas pelo dojo, elas fazem os seus exercícios. É só procurar o professor Serginho. Muito bem, isto colocado, isto posto, quero mandar um abraço também para o Carlos Gomes e vamos direto hoje à nossa sala de visitas, que conta com as presenças dos nossos queridos amigos. Samira Valente, você hoje está feliz, né? Eu sou vascaíno, torci pelo Fluminense, porque sou das torcidas contrárias ao Flamengo, mas de qualquer maneira, parabéns, porque o time mostrou uma garra que foi importante, se bem que o Fluminense também acho que recuou muito, né? Qual foi a tua felicidade? Você esperava que houvesse um empate? Não,
Não, para mim no 3-1 já estava meio que decidido, né? Mas eu estava comentando aqui com o grande tricolor Silvio Provenzano, que entende muito mais de futebol do que eu, né? Que eu jurava que ia ter expulsão, né? Porque o bicho estava pegando, né? Sei. O Diego quis esganar o outro, o Arão também estava meio descompensado, nervosismo de um lado e de outro. Nossa, eu jurava que ia ter cartãozinho vermelho para ambos os lados, né? Não houve, graças a Deus, o negócio melhorou, né? Mas vamos que vamos, né? Se tudo fosse futebol, né? Exatamente, Pior é o escanteio, acho que estamos relegados no país. Pois doutor Silvio, como é que foi a festa dos 70 anos do Hospital dos Servidores? Há realmente o que comemorar? Eu diria que por tudo que o hospital realizou nessas 7 décadas, não talvez entrando na 8ª, sim, temos muito o que comemorar. A gente divide basicamente a história da organização hospitalar no Brasil antes e depois dos servidores. Por quê? O Hospital dos Servidores ele foi inaugurado no dia 28 de outubro de 1947, dia do funcionário público. Uma data simbólica, porque foi o primeiro hospital criado a partir de uma reivindicação de uma categoria profissional. Você sabe que naquela época, nos anos 40, os funcionários públicos não tinham onde serem atendidos. Havia o Hospital do Exército, o Hospital da Marinha, os funcionários públicos militares, eles tinham um local de atendimento próprio, com os oficiais médicos, mas os civis não tinham, era um pleito que havia. Na década de 30, no Estado Novo, o Getúlio, atendendo essa reivindicação, pegou um fundo de pensão que havia na época e deu início startou o processo de construção do hospital. Foi feito um concurso público, inclusive para a planta do hospital. E a primeira inovação foi essa. Por quê? Porque até então as plantas dos hospitais elas eram horizontalizadas, eram 2 andares no máximo. E o Hospital dos Servidores ele quebrou esse paradigma construindo um prédio com 11 andares. Verticalizou a assistência. A segunda inovação que o hospital teve foi com relação à integração das clínicas. Por quê? No passado nós tínhamos atendimentos em diversas clínicas quando a pessoa ia se atender. No ginecologista, no cardiologista, no clínico, no otorrino. Não havia uma ficha única, eram fichas que eram de cada setor. Não havia comunicação interclínicas. O Hospital dos Servidores criou, através do grande Aloysio Salles da Fonseca, um inovador, um estudioso, um dos maiores gestores que eu conheci na minha vida, ele criou o prontuário uniformizado. Hoje parece uma coisa absurda, mas como não havia essa integração. Naquela época, devido ao fato do hospital ter sido criado para atender diretamente a presidência, vice-presidência da República, Senado Federal, os primeiros chefes de serviço eram os grandes catedráticos das universidades, né, da FRJ, da UERJ, e foi feito um concurso público que teve uma grande repercussão. Criou-se no Hospital dos Servidores a primeira residência em clínica médica. É outra inovação. A primeira máquina de diálise para fazer a filtração do rim foi lá nos Servidores que funcionou. E o primeiro transplante também foi realizado lá aqui no Rio de Janeiro. Então o Hospital dos Servidores ele teve uma série de procedimentos que foram inéditos na medicina e marcou. Era considerada, durante muitos anos assim foi, a melhor residência em clínica médica, uma residência cirúrgica que reunia os grandes nomes da cirurgia do Rio de Janeiro. Então todos nós que lá vivemos e que lá entramos e tivemos nossa vida lá, temos um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história. Equipe histórica, né? Hoje a gente vive, infelizmente, uma situação diferente. Na verdade, ainda na década de 80, acabaram-se, né, os fundos privados, né? A gente tinha previdência com categorias separadas. E foi criado, você se recorda muito bem, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, INAPS, agrupando, né, todas as categorias numa coisa só. E o Hospital dos Servidores, que era do IPASE, Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores, passou a fazer parte do INAPS, atendendo a toda a população. Mas é justo atender a toda a população, perfeito.
Só que quem quer atender todo mundo não atende ninguém. É verdade. E hoje nós temos o Hospital de Servidores inserido dentro da rede SUS. Recebemos os nossos pacientes através do sistema de regulação. Isso, na época, eu me recordo que quando foi apresentado o programa do CISREG, eu como chefe de serviço fui. O programa ele é o modelo que tem, por exemplo, no Reino Unido, no Canadá, democratiza a assistência, conforme o discurso da mocinha que veio apresentar, e eu só disse a ela que, conhecendo bem a realidade do meu estado, é fundamental que no programa do sistema de regulação, que o programa de saúde da família funcione. E muitas vezes esse programa precisa funcionar dentro de comunidades. Comunidades essas que nem sempre estão sob o controle do Estado. E aí vai o jovem médico para lá, que não tem ainda um programa de carreira assegurado. É diferente, por exemplo, da justiça. O juiz, quando ele vai para o interior, para uma comarca qualquer, ele já tem um plano de carreira que assegura a vida dele. Ele tem um auxílio que ele faz a transferência dele, ele sabe que há algum tempo ele vai mais próximo da cidade original. O médico não, ele não tem esse plano de carreira. Então vai o jovem médico, programa de saúde da família, e tem que ter o beneplácito, a bênção, o sim do líder da comunidade. Ele chega lá, começa a atender. É evidente que a população carente de assistência médica recebe muito bem, ele se sente feliz. Um belo dia, o BOP resolve fazer uma incursão na região, tiro para um lado, tiro para o outro, ele se vê embaixo da mesa apavorado. Com aquele salário fantástico que nós médicos recebemos do governo, ele no dia seguinte, ao acordar, se pergunta se está valendo a pena. Vale a pena. E é bem provável que depois de algum tempo ele desista de lá comparecer. Eu expus essa realidade. Até preservando a própria vida, né? Eu expus essa realidade à jovem que veio de Brasília expor o problema do CISREG, era o governo ainda da senhora Dilma na primeira gestão, e eu recebi um comentário fantástico de que era graças a médicos com a mentalidade medíocre e retrógrada que eu tinha, que a população achava o SUS uma porcaria. A pessoa que tem uma das maiores produtividades em atendimento do Hospital de Servidores até o dia de hoje. Então, realmente queria atender um pouco. Por que eu falei aquilo? Porque no Hospital de Servidores, por ser um hospital de ensino, eventualmente existe aquele paciente que o hospital precisa internar. Claro. Até para a formação do futuro médico. E pelo CISREG, a gente não recebe o paciente que a gente quer, mas o que não chega. E isso prejudicava diretamente a formação do médico. Tentei expor esse ponto de vista. Evidentemente que eu recebi uma crítica que foi muito pesada. Muito pesada, e obviamente depois desse comentário eu diria que me chamam de medíocre, eu não tinha mais o que continuar fazendo na reunião. Me levantei e voltei para a minha unidade. E hoje nós temos, infelizmente, eu estava com a razão e quisera eu estar errado, porque talvez tivesse melhorado a assistência à população, mas o que eu observo é que o CISREG veio no sentido de tentar melhorar e piorou. Essa é a realidade. Por quê? Porque pessoas esperam muitas vezes 6 meses, 1 ano por um atendimento. E eu tenho hoje, o que eu não tinha no passado, uma taxa de absenteísmo nas consultas marcadas através do CISREG imensa. Por quê? Porque o paciente muitas vezes já morreu. A consulta está marcada, ele não pode comparecer. Hoje é o dia dos mortos. A gente comemora a lembrança dos que se foram, e muitos, infelizmente, partiram pela incapacidade da assistência médica de receber. Ou seja, atender aquele paciente que naquele momento precisa, eu não posso, porque o CISREG não permite. Aquele que está agendado muitas vezes não suportou suportar, não aguentou esperar pelo tempo necessário. Então hoje o Hospital de Servidores vive dificuldade, boa parte dessas dificuldades devido à falência da saúde do Estado, fruto das más gestões anteriores, principalmente do Sérgio Cabral, a continuidade com o Fernando Pezão. Nós temos hoje o Hospital Universitário Pedro Ernesto, uma referência de atendimento na nossa cidade, trabalhando com uma taxa de ocupação que talvez seja 20% ou menos da capacidade real, e evidentemente que aqueles 80%, 90% de pacientes que lá poderiam estar sendo bem tratados não estão sendo, e sobrecarregando as outras unidades, Fernando. Então, essa é a realidade do Hospital de Servidores, bem como de outros hospitais da rede federal, e que me parece que, pelo discurso nas entrelinhas, as autoridades do governo central não estão querendo continuar. Na verdade, o Rio de Janeiro é o único estado que conta com uma rede federal de assistência e que, no meu modo de ver, além de formar médicos, atende, eu diria que satisfatoriamente, à população, porém essa não é a visão do governo federal, que pretende passar isso, seja para o município ou para o estado.
E as experiências anteriores que nós tivemos lá no hospital com a estadualização na década de 90, malgrado o empenho dos gestores da época, foi ruim. Ruim para o hospital, que teve uma perda de número de leitos significativo. Dos quase 500 que temos hoje, chegaram a reais 120. E eu tenho medo de que no futuro isso aconteça, ou seja, o que está ruim, quem sabe eles não consigam ainda agravar. Até porque me parece que existe hoje um pensamento de privatização da saúde a nível central. Esse é o pensar das autoridades que hoje controlam a saúde da população. Meu Deus. A Gelda Patiello, né, a esposa do nosso querido Reinaldo Veloso, que é presidente da Comissão de Proteção aos Animais da OAB, externando aqui a admiração pelo Dr. Silvio. Admiro muito orientações médicas do Dr. Silvio Provenzano, sempre extremamente úteis à população, são temas muito oportunos. Ela se refere ao serviço de saúde, o qual já vem fazendo há quase 7 anos. Inclusive com participações na Rádio Tupi, no programa do Heleno Rotari, junto com o Cristiano Santos. Isso. E quando eu estava lá também, através do meu programa. Através de você. Na verdade, o serviço de apoio à população na área de saúde, ele funciona principalmente no serviço de saúde especial de domingo. Ele tem uma duração um pouco maior do que são feitos durante a semana. E é engraçado que no princípio a gente gravava, né? Vê como as coisas evoluem, gravava até por telefone as perguntas que eram feitas. Depois, por melhorar a qualidade da edição do programa e para fazer uma edição melhor, eu comecei a gravar no estúdio lá na rádio. Uhum. E até que um dia houve um problema comigo no hospital que não me permitiu ir à gravação e eu tive que fazer um programa ao vivo. E esse programa ao vivo foi muito mais espontâneo do que as gravações. Sim, é verdade. E atendendo até um próprio pedido da Regina, esposa do Eliano, do próprio Eliano, nós vamos tentar fazer os vivos. Eu me desloco todos os domingos para lá, é muito boa a companhia deles, são pessoas muito amáveis. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o nosso querido Heleno, né, o nosso amigo de tantos anos, a Regina também, que é muito dedicada, e é um trabalhador do rádio, né, porque é uma da maior importância. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E é a ideia do serviço de saúde, porque eu sempre defendi um ponto de vista meu, que é compartilhado, me parece, por muita gente. Um dos maiores problemas que nós temos no nosso Brasil, dos muitos que nós enfrentamos, é a questão da educação. E saúde, ela está diretamente ligada à questão da educação. Claro. Você sabe que muitas mazelas, muitas doenças podem ser evitadas por princípios básicos de educação que não são fornecidos ao povo. Então, o serviço de saúde me abriu, eu diria que uma imensa porta, meu agradecimento, minha saudade de Alfredo Raimundo. Nosso querido Alfredo, mandar um abraço para ele lá em Niterói. Que na época, né, ele identificou uma capacidade de articulação na minha pessoa para tentar passar essas mensagens que eu te confesso, até hoje me questiono, mas não podemos negar que existe por parte dos ouvintes, como acabamos de ouvir, uma receptividade muito boa. E o que facilitou, entre aspas, foi que durante muitos anos eu lecionei na Faculdade de Medicina uma disciplina chamada Semiologia e Propedêutica. O que é isso? É uma disciplina que ensina ao jovem estudante de medicina, e isso é logo no começo da faculdade, no segundo e no terceiro ano, a interpretar os sintomas das doenças, a interpretar e a examinar o paciente, bem como a solicitar os exames necessários para você comprovar uma determinada hipótese diagnóstica. Uhum. Essa é a disciplina que eu lecionei, que é a base da clínica de um modo geral, seja médico ou cirúrgico. É através disso que o médico consegue identificar as doenças e eu lecionava isso. Qual era o meu papel? Era tentar pegar todo aquele mediquês, uma linguagem que é o jargão profissional em todo o mundo, e tentá-lo voltar a falar numa linguagem coloquial. Uma linguagem que as pessoas entendam, né? Que fosse palatável, alguma coisa que as pessoas compreendessem. Né? Não adianta falar na esplenomegalia, mas um baço grande a pessoa entende. Não adianta falar de uma meningocele, mas de repente de um cisto que se forma na meninge, que é a membrana que reveste o sistema nervoso. Tentar traduzir do mediquês, uma linguagem rebuscada, uma linguagem compreensível. E ao longo desses anos eu tenho recebido tantas demonstrações de carinho por parte das pessoas
que se sentiram efetivamente ajudadas pelas informações. Eu sempre insisti, o programa ele não tem por finalidade, primeiro, autopromoção. Eu sempre proibi, a palavra certa é essa, eu proibi a rádio divulgar no telefone particular. Eu entendo que eu estou ali para prestar um serviço à população e levar a prática médica a um patamar diferente daquele que atualmente nós temos. Evidentemente que existem outros grandes médicos na mídia fazendo esse tipo de papel, a gente não pode deixar de lembrar o primeiro, né, naquela organização fantástica, está me faltando o nome dele agora, meu Deus. Lá na rádio tem vários, né? Não, TV Globo. Na TV Globo, não foi o... Está me faltando. Não, um dos que eu sei, dos primeiros, né? Hoje tem o Luiz Fernando, que é um médico tem o Luiz Fernando, que é excelente, mas o grande nome da medicina, que começou com Carandiru, aquele livro... Gente do céu. Está me faltando. Agora fugiu também. Mas realmente... eu estou vendo a careca dele, é o doutor Varela. Isso, Drauzio. Drauzio Varela. O Drauzio é uma referência porque... Dr. Migovski também. Também, o Migovski, né? Lá na rádio Migovski, que é infectologista. Você sabe que o Edson, irmão dele, do Migovski, é meu colega de turma, nos formamos juntos. Que bacana. Então a gente tem uma ligação Migovski e eu muito grande, inclusive pela rádio. Migovski é da área de pediatria, ou da área de clínica, ele é infectologista, excelente profissional. Nós entendemos que é muito mais importante do que qualquer promoção a nível da pessoa, do Silvio, do Migovski, a gente quer passar informações. A importância de lavar as mãos, a importância de você se alimentar corretamente, os cuidados de prevenção com relação a algumas doenças. Tudo isso é um papel que a rádio tem permitido que a gente faça. Eu não sei até quando isso irá acontecer. Eu acho que sempre, né? Porque é muito importante essa informação médica. A gente tem a honra de ter o Dr. Silvio aqui, nós temos também o Dr. Rodrigo Pego, né? O Otorrino. Nós temos aqui conosco também o Dr. Celso Dantas. O Dr. Celso meu Deus, médico de rins, urologista. E o Dr. Hernando Sampaio, oncologista, nosso amigo de muitos anos também, né? Então a gente prioriza a presença da medicina, é fundamental, como disse o amigo, num país em que as pessoas são muito carentes da sabedoria, né? De conhecimento. De informação. E veja bem, eu tive uma vivência muito longa na emergência, Fernando. Foram anos, eu entrei ainda estudante. Doutor Pedro Cirilo, perdão, estava esquecendo. Diretor do Hospital Federal da Lagoa. Da Lagoa hoje. Pedro, anestesista. Exato. Tricolor, deve estar de cabeça. Tricolor, tá, com certeza. Bom, de qualquer forma, a minha vivência na emergência me permitiu identificar como é que o médico da emergência ele se via obrigado a atender um sem número de casos que não caracterizavam urgência nem mesmo emergência. Sabe que urgência é a morte imediata. Exato. Emergência a gente ainda tem aí umas 24 horas para tentar resolver. Mas as emergências recebiam pacientes com lombalgia, com a dor lombar. Que é uma coisa mais para o ortopedista do que qualquer outra coisa. E não é uma urgência, não é uma emergência. Né? A urgência da dor lombar... Porque não tinha triagem, né? Além de não ter triagem, a assistência primária era muito ruim, a própria população, por desconhecer a importância de certos sintomas, a tudo atribuía uma relevância maior. E dor é uma coisa que, pela própria definição, o ser humano não tolera. Eu dizer para os alunos, o que é dor? Qual é a caracterização de dor? É uma sensação desagradável. A intensidade de quanto que é desagradável, ela é pessoal. Na emergência, cansei de ver pessoas com ferimento na unha do pé, chegando urrando, e vi pessoas chegarem muitas vezes com uma parte do membro amputada, sem referir nada. Eu brincava com meus alunos, você sabe que o ser humano ele suporta até chifre, principalmente quando não sabe, mas dor ele sai de madrugada e vai para a emergência. Ele sai desesperado. É aquela questão, a dor é algo que sempre leva o paciente ao médico. Como interpretar os diferentes tipos de dor? Você tem uma dor queimação, você tem uma dor pontada, você tem uma dor cólica. O que é uma dor cólica? Aquela que vai apertando. A pessoa não sabe nem dizer. Pois é, e a gente tenta, pelo serviço de saúde, falar... Sabe, Samira, eu tive um retorno de um ouvinte que me comoveu muito a semana passada, porque quando eu falei no Outubro Rosa do câncer de mama, eu falei da importância do autoexame, que é uma coisa que todo médico divulga. O que acontece é que as pessoas têm dificuldade de acesso ao médico. Mesmo com o programa de saúde da família, dos postos de saúde, é uma dificuldade. Falei de uma coisa simples, banal, que é
quem conhece melhor a mama do que a própria mulher? E como a mulher se examinar, né, na frente de um espelho, na hora que ela estiver trocando de roupa, uma vez por mês? Pois sabe que um ouvinte, ao examinar, percebeu a existência de um caroço. E ela estava emocionada porque com isso ela já foi no médico, já pediu os exames, e ela disse que se eu não tivesse dito e ela não tivesse ouvido, naquele próprio dia ela não tivesse feito o exame, talvez continuasse desapercebida. Então, esse tipo de... Isso é que vale a pena, né? É que mostra o quanto que é importante. Eu todos os domingos, a gente trabalha diuturnamente, segunda a sábado praticamente, mais o domingo. Eu vou para o Serviço de Saúde, essa semana agora. E é na Rádio Tupi, que horário que é? Na Rádio Tupi, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Eu estarei lá essa semana falando de obstrução urinária, porque nós tivemos na mídia o evento do Temer, né, que foi obrigado a procurar o hospital lá em Brasília. Houve até a raspagem, né? Submeteu-se à cirurgia para raspagem da ele próstata. Provavelmente tem aquilo que é comum no homem na faixa etária dele, que é o aumento da próstata, o aumento que na grande maioria das vezes é benigno, mas que às vezes requer que haja uma redução do tamanho da próstata feita através dessa raspagem. É como uma laranja que você descasca a casca. Isso é um procedimento relativamente simples. Hoje ele pode ser feito inclusive através do laser. Antigamente era um procedimento cirúrgico que requeria de 7 a 10 dias de internação. Hoje, em 48 horas, muitas vezes até em menos, o paciente já está em condições de ir para casa. É um procedimento. Algum tempo atrás nós tentamos colocar esse aparelho no Hospital dos Servidores, mas não é um aparelho que se venda, é um aparelho que se aluga. A locação de equipamentos no serviço público é um processo complicado. Por isso que eu digo, você fazer gestão no serviço público, pelas leis que amarram o gestor no serviço público, é muito complicado. Você fazer gestão numa unidade privada é convencer os acionistas que aquilo vai te dar um retorno. Isso. Então é totalmente diferente. Você fazer gestão no serviço privado, eu tenho um funcionário que não atende às minhas necessidades... E não pode demitir. Eu demito. Pode. Na privada? Sim, mas no... Eu demito. Se eu preciso contratar um médico, eu abro uma seleção e eu escolho aquele que me parece melhor. E no serviço público, como é que é? Para você ter uma ideia, há alguns anos nós não temos concurso público. Há alguns anos que os médicos são contratados por análise curricular e durante algum tempo que não vem mais acontecendo, os médicos e enfermeiros e fisioterapeutas estavam sendo contratados por uma ferramenta chamada Contrato Temporário da União, que era um contrato realizado com esses profissionais por um período de 2 anos, podendo ser prorrogados ou não por uma série de fatores. O discurso inicial, revestido de uma hipocrisia que o político brasileiro é o granduque dessa história, não, porque se o profissional, você faz um concurso, tem a maldita, e eu digo maldita, Chico Dias está mandando um abraço para o senhor. O Chico é meu vizinho, ele deve estar ouvindo. Paulo Barril também. Chico é um irmão, conheço há anos. Mas, voltando aqui ao caso, a hipocrisia do governo. O contrato temporário, porque se o funcionário não atender, a gente pega outro. Perfeito. Por quê? Porque o funcionário público ele tem a maldita estabilidade. E é maldita para o gestor, porque eu tenho muitas vezes um profissional que não atende a minha necessidade, eu não tenho uma ferramenta. Não tenho o que fazer. Para tirá-lo. Exato, a estabilidade é ruim. Mas existe isso no serviço público. E por conta dessa justificativa, outras mazelas acontecem. Quais são as outras mazelas que acontecem? O contrato temporário. Você sabe que eu tinha um profissional excepcional, com mestrado e tudo, contratado dessa forma. Ele fazia medicina paliativa. O que é medicina paliativa? Você sabe que a palavra paliativo vem do grego, como uma coisa de medicina, é pallium. Pallium é aquele véu branco que cobre a cabeça das pessoas, né? Um protetor. Então a medicina paliativa ela é uma cobertura, ela é uma proteção. Quando é que ela é usada? Eu tenho aquele paciente com uma neoplasia, com câncer, totalmente fora de possibilidade de tratamento. Esse paciente precisa tem direito, é nosso dever, assegurar uma morte digna. Quem é que cuida desse momento? É um médico da medicina paliativa. Entendo. Que vai orientar a analgesia, que vai orientar as medicações necessárias para amenizar o sofrimento daquele paciente. Esse profissional trabalhou lá durante 2 anos. E 6 meses antes do contrato dele terminar, eu, na época, coordenador médico de todo o hospital, não só da clínica médica, onde ele estava ligado,
era uma comissão especial que havia. Eu mandei uma carta colocando todo o trabalho que ele tinha feito, toda a produtividade que ele tinha feito, recomendando que houvesse a renovação do contrato. Paulo Roberto Ascioli mandando um abraço ao grande tricolor. Que deve estar feliz. Ele já mandou preocupação para a segunda divisão. Paulinho, fica tranquilo, a gente vai se livrar dessa. Esse é um gozador, né? É tudo buona gente, Paulo Sérgio. Está lá da Rádio Mundial, né? Uma excelente legal. Figura. A gente diverge no futebol, eventualmente na política, mas em muitas coisas nós pensamos parecido. Então. Porque, graças a Deus, Paulo Ascioli, eu, você, a gente ainda pensa. Ainda pensa. E nós temos a obrigação de, ao pensarmos, tentar pelo menos passar para algumas pessoas que estão um pouco preguiçosas, que a gente deve falar o que a gente acredita. Voltando ao caso da medicina paliativa, esse colega não teve contrato renovado, sequer eu recebi por parte da direção central do Ministério da Saúde uma justificativa, simplesmente pararam de contratar. Então houve perda de, por exemplo, fisioterapeutas que reduziu à metade, ou seja, aqueles que lá estavam, que atendiam com muita dificuldade, um universo muito grande de pacientes, hoje o grupo está reduzido à metade. Ontem não tinha fisioterapeuta na clínica médica. Por quê? Porque um pediu para sair, porque o salário não é adequado, na rede privada ganha mais, a outra ficou doente, a outra está de férias, quem tinha que estar na clínica médica foi chamado para o CTI, porque os doentes lá precisavam mais, eu não discordo. Então, essa é uma situação que a gente cobre um santo para despir o outro. Como está a saúde hoje. Ou seja, você tem orgulho de trabalhar no Hospital dos Servidores? Sim, porque hoje a gente está numa verdadeira frente de batalha. Exatamente. Tentando ajudar as pessoas do jeito que está e sabendo que por trás da gente, aquele que deveria fornecer munição para a gente, muitas vezes nos dão as balas sem as pólvoras. Eu queria que o amigo respondesse uma pergunta de uma matéria que eu acabei de ver aqui na televisão, acho que muitos viram, e eu vou falar da maneira leiga minha em medicina, né? Mas de uma forma que talvez o amigo entenda e que os espectadores também possam entender. É a decepção que demonstrou a Associação Médica do Brasil com relação à Agência Nacional de Saúde, porque há 2 anos há uma luta muito grande para a liberação de 6 exames fundamentais para detectar o câncer e outras neoplasias, como o amigo disse, e evidentemente que havia recomendação dentro da própria Agência Nacional de Saúde para que se obrigasse os planos de saúde a incluir na obrigatoriedade tais exames. E agora, é notícia fresca, a própria Organização Nacional de Saúde, a própria entidade, veio de público dizer que precisa de um pouco mais de tempo para poder fazer essa obrigatoriedade. E aí o jornalista, acho que com muita precisão, da TV Globo, fez o seguinte comentário: tempo é o que não tem os doentes. Isso dificulta ainda mais a ação médica, ou estou errado? Certamente você está coberto de razão, parabéns ao jornalista pelo comentário absolutamente pertinente. E a gente começa a tentar pensar o que pode haver por trás de tudo isso. Evidentemente favorece a medicina privada, não aqueles que podem se servir dela, mas os que a utilizam para proventos próprios, que negociam planos de saúde, que têm planos de saúde, que têm hospitais privados. Alguns procedimentos eles são absolutamente fundamentais no sentido de determinar precocemente um tumor. E evidentemente que em se tratando de câncer, a rapidez com que o diagnóstico é feito muda toda a perspectiva do paciente. Se eu tenho, eu tenho uma história minha pessoal, eu hoje me lembrei muito de Luiz Fernando, que é um irmão que eu tive na vida. Que já se foi, né? Que já se foi, ele partiu no dia 12 de outubro de 2016. Eu me lembro da sua comoção no momento, porque eu estava na rádio ainda, ou perto, ou já estávamos aqui com o programa, não estava na rádio. E o amigo estava absolutamente sensibilizado com o passamento desse médico. O Luiz Fernando, nós nos conhecemos quando nós entramos no concurso de admissão, na época Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia, o CAP da Lagoa. E lá, enfim, criamos uma amizade que tem os irmãos genéticos e tem os irmãos que a gente escolhe nessa vida. E nós nos identificamos desde o primeiro momento, divergindo só no futebol. Ele flamenguista, lá no céu, ele feliz hoje, no tricolor. Mas de resto a gente tinha todas as afinidades. E entramos na faculdade de medicina, fizemos o curso junto e ambos passamos no concurso de residência, que na época, em 82, era o mais procurado do Rio para a clínica médica. Ambos fomos aprovados.
não era incomum, porque a gente estudava juntos muitas vezes, então havia uma afinidade de saber muito grande. Eu tive a oportunidade de fazer nele um diagnóstico de um tumor no intestino, infelizmente numa fase mais avançada, porque já havia comprometimento do fígado e do pulmão. Malgrado tudo isso, a gente conseguiu lá dentro do hospital o atendimento necessário e ele teve ainda uma sobrevida de 6 anos. Ele lutou muito, viu nascer 2 netos. 2 dias antes de morrer, ele me disse que ele estava cansado do tratamento, antevendo já que ele ia passar no dia 10 de outubro, antevéspera do feriado. Eu tinha dito para ele que eu não queria continuar mais na direção médica do hospital e eu queria voltar para a clínica médica. Ele, que havia assumido no meu lugar a chefia, disse: então você volta para a chefia. Eu disse para ele: não, eu não quero voltar para a chefia, eu estou cansado de dirigir os outros. Quero voltar a ser médico e quero ter você como meu chefe. Daqui a uns 2 anos você aposenta, e aí quando você aposentar, uma outra conversa, a gente pode voltar a falar. Me deixa ser só médico, quero atender as pessoas da aula dos residentes. Essa conversa nós tivemos 2 dias antes dele falecer. No dia 12 de outubro, inclusive, eu falei com ele. O fato é que ele estava cansado de um tratamento que só foi do jeito que foi, porque ele não percebeu algumas alterações. Era um câncer de muito difícil localização, do lado direito do intestino, poucos sintomas. E aí aconteceu que quando eu percebi a anemia nele, me conhecendo como a mim mesmo, insistindo, porque médico tem uma característica com relação à nossa própria saúde, nós somos teimosos até morrer. Ele nem queria fazer o exame de sangue que eu solicitei. No dia que eu solicitei o exame de sangue, ele tomou 2 bolsas de sangue. Você viu que a anemia, o estudante de medicina reconheceria. E ele cansado, achando que era pelo fato de, naquela mesma época, o pai dele, que ainda é vivo, professor lá da Fiocruz. Que coisa, né? Professor da Fiocruz, paleoparasitologista, grande figura, doutor, professor Luiz Fernando. E ele estava internado, porque ele tinha colocado stent, uma série de problemas, e ele estava achando que o cansaço dele fosse por conta da preocupação dele com a assistência do pai, mas já era anemia do câncer. E eu tive também um câncer diagnosticado, mas eu fui, digamos assim, abençoado. Foi no inicial. Eu fui abençoado, foi um sonho que eu tive com o médico que fazia os meus exames, porque como o câncer de intestino, ele tem uma história familiar, e mamãe teve um câncer de reto, desde os meus 50 anos de idade que eu me preocupei em fazer a colonoscopia. E os exames eles eram feitos de 3 em 3 meses. E eu fiz em 2010, 2013, 2016 eu deveria. De 3 em 3 anos, né? Quando está normal, para quem tem histórico familiar, é o recomendado. E em novembro de 2015, amanhã, portanto, eu comemoro 2 anos da minha salvação. No dia 3 de novembro, pós-feriado, eu tive um sonho. 3 ou 4 de novembro, foi pós-feriado, um fim de semana. Eu sonhei com o Humberto, que é o médico que fazia meus exames, que é uma figura doce. E que já é falecido. Não, o Humberto vivo. É meu amigo, é o médico endoscopista. Sei. Eu sonhei com ele. Olha só. E no sonho ele gritava comigo que não é do teu perfil, você não é fujão, não é covarde, como se eu tivesse fugido de fazer o exame. Olha só. E eu, no afã de tentar mostrar que dentro do protocolo era só em novembro de 2016, teria sido ano passado, mas ele não permitia que eu falasse, que ele berrava muito. E eu acordei porque o Humberto... Assustado. O Humberto é tipo surfista, um cara zen, não fala alto. Você vê que isso foi de domingo para segunda-feira, pós-feriado de 2015. Eu, como chefe de serviço na época, eu toda segunda-feira pegava o livro do plantão para dar uma olhada no que tinha acontecido no fim de semana lá, para eu tomar ciência como chefe. Estou lá ocupado lendo o livro, 8 horas da manhã, pontualmente às 8 horas, quem é que entra na minha sala? O Dr. Humberto. E foi a pior sensação da minha vida, o calafrio na espinha que eu senti. Mesmo, uma pessoa com quem eu nunca havia sonhado aparece na minha sala. Detalhe, ele trabalha, os servidores é um complexo hospitalar com vários prédios. Muito grande. O prédio onde o Humberto trabalha é o prédio de um ambulatório, não é o prédio onde eu fico central. Ele nunca vai no meu prédio, ele não tem que ver doente internado. O doente dele é ambulatorial, ele nunca vai lá. Ele só vai lá uma vez por ano para assinar as férias. E foi exatamente naquele dia, naquele momento, que ele foi lá para eu assinar as férias dele. O chefe autoriza as férias do funcionário. Certo. Quando ele entrou, eu falei: meu Deus, Humberto, você não vai acreditar. Isso foi com você. E 2 horas que eu acordei, você me dando uma bronca. Aí ele, muito alegre, muito brincalhão, fala baixinho. Sei. Erótico. Olha, antes tivesse sido, você me dava um esporro em regra, que eu estava fugindo da colonoscopia, Humberto. Ele falou: mas é para fazer esse ano? Pois é, você não deixou explicar, agora você vai deixar. E ano que vem ele falou: Silvinho, olha só,
Faz Eu agora. estou saindo de férias semana que vem. Eu ainda vou estar no hospital amanhã, depois de amanhã. Vamos fazer o exame amanhã? Eu já te mando, preparo, monitor, a gente faz aqui mesmo, não é? E eu falei, diante disso, se eu não fizesse, Deus não me perdoaria. Eu fiz o exame. E engraçado é que ele, com a meticulosidade do grande médico, descobriu uma pequena lesão, de uns 3 centímetros, bem embaixo do fígado. Você vê que é a pior localização, porque dá pouco sintoma. E aí eu descobri, eu tive essa benção, eu considero uma benção, acho que é porque eu tenho ainda uma missão a ser cumprida. E aí foi necessária a cirurgia? Foi, porque aí tiramos todo aquele segmento. Mas não durante a colonoscopia, não, né? A colonoscopia retirou Os o material para pólipos diagnosticar o câncer. E depois foi feita a cirurgia com o Dr. José Renan Ramos, um amigo do Hospital do Andaraí, fez por vídeo. E eu tive uma recuperação ótima, porque você vê, as pessoas dizem, médico não demora. Esse diagnóstico foi feito na primeira semana de novembro e eu me operei no dia 2 de fevereiro de 2016. Né? E fiz a cirurgia, ele retirou o segmento do intestino necessário. Graças a Deus, a doença extremamente ali localizada, eu não precisei de tratamentos complementares, como infelizmente o Luiz Fernando precisou. E acabou falecendo. Eu faço os exames agora de controle. Agora, o que levou ao sucesso do meu tratamento? A precocidade com que o diagnóstico foi feito. E o que se hoje briga para que essa ANS ela autorize a realização é exatamente permitir que nós tenhamos uma rapidez maior, uma segurança maior no diagnóstico. E se omitem dos usuários de plano de saúde, que, diga-se de passagem, pagam muito bem por esses planos, que façam esses exames que evidentemente são sofisticados. Cirilo Reis está dizendo aqui, estou aqui assistindo e assimilando as sábias palavras do nosso amigo Dr. Provenzano. Cirilo Reis, obrigado pelas tuas palavras. Sérgio Alves também. Na verdade, Cirilo e Sérgio, a gente aqui até aproveita para poupar o dinheiro do psicanalista, porque no momento que a gente fala, que a gente desabafa, todo aquele estresse, toda aquela tensão que a gente tem dentro da gente vai... É aliviado. Eu acho que essa agência nacional, a ANS, que regulamenta os planos de saúde, que sempre teve um olhar muito protetor para os planos. E quando eu falo para os planos, não para os usuários, que na minha opinião deveria ser o principal, mas para aqueles que são os donos de planos, ganham dinheiro. São grandes seguradoras, são grandes empresas. Você sabe que o sistema de saúde no Brasil ele é mix, quer dizer, nós temos uma parte do Estado e temos uma parte privada, através desses dois sistemas que deveriam ser integrados, não chegam a ser, são complementares, que a gente dá saúde para a população. E a gente tinha que parar para pensar por que a saúde é tão ruim. Um diagnóstico que eu fiz, falta de educação, eu modestamente tento fazer a minha parte. Porque não tem médico onde deveria ter, é verdade. Vem a pergunta, por que não coloca o médico lá? Porque na verdade é aviltante. Quando lançaram os mais médicos, e que não permitiram que a gente fizesse as provas, para assegurar a nossa população que aqueles indivíduos que estavam vindo como médicos estavam capacitados, porque você pode ter um diploma de médico e não ter um conhecimento curricular que permita a você atender a população daquela região. Eu hoje, médico, se quisesse ir para qualquer lugar do mundo que fosse, eu teria que me submeter, apesar dos meus 36 anos de formado, a uma prova mínima. Mas eu sou o chefe do Hospital de Servidores. Não importa. De repente, todo o teu conhecimento que você tem para chegar na chefia dos servidores, para a Indonésia não é suficiente. Você tem que fazer uma prova na língua nativa. Meu Deus. Então, não tem jeito. E aqui não. Aqui a gente tem dificuldade, muitas vezes, de linguagem. E, pasme, quis o governo pagar esses profissionais que para cá vieram, muitas vezes ao país de origem deles, caracterizando, a meu ver, uma forma de trabalho escravo, mais do que me pagam. Geni Lopes. Geni Lopes, esse aí é mesmo um mestre. Sempre arrasa em suas explanações. Eu agradeço. Eu digo o seguinte... Cida e Peracino do Amaral, lá em Ouro Branco, em Minas Gerais, meu amigo de infância, dizendo, show de bola. Você sabe que tem vários mineiros nos ouvindo, inclusive em Roma. Eu imagino que a gente, aquele não, ele tem um pão de queijo perto, não tem uma mineira nos ouvindo lá em Roma que deve pensar de vez em quando no pão de queijo lá de Belo. É verdade. A gente tem, eu tenho particularmente, Fernando, um agradecimento muito grande em poder compartilhar
essas informações. Eu vejo isso. E eu idem um agradecimento muito grande à sua pessoa de poder expor isso ao público. É engraçado que eu comecei a fazer debate na Rádio Tupi, a convite do Alfredo Raimundo, na época em que os debatedores, boa parte deles pelo menos, era proibido de ir para o rádio, porque eram as campanhas eleitorais. Só para conferir, o João Melo também assistindo a gente, a Alessandra Fonseca, se eu não me engano, é filha da Sueli, prima minha, lá de Belo Horizonte. Se for, por favor, confirma, mas de qualquer maneira mandando abraços. Outro abraço, terra das alterosas, dos sobes e desces de Belo Horizonte. Uhum. Voltando ainda ao que eu estava falando, com relação aos debates, né? Os debates sempre foram procurados pelos políticos, né? Sempre foram procurados por aqueles que... objetivos de voto. Pretendiam. Eu me recordo que quando Alfredo Raimundo me convidou para fazer o serviço de saúde, ele pediu para eu falar com a Ritinha, a grande Ritinha, e passar o telefone da minha clínica. Uhum. E eu disse, seu Alfredo, na época chamava de doutor Alfredo, doutor Alfredo Raimundo, eu não vou passar o telefone da minha clínica. Ele falou, mas como? Eu falei, eu não vou passar porque, em primeiro lugar, eu nunca precisei anunciar no jornal de bairro. Certo. Eu não venho aqui para a rádio para fazer anúncio, pelo contrário, eu até critico quem faz o anúncio pessoal. Eu estou agradecendo a oportunidade de poder esclarecer. Desde que eu saiba, vai ser uma oportunidade muito boa. Passaram-se alguns meses e ele viu em mim uma possibilidade de participar dos debates por alguma razão. Ele me chamou lá. Disse que se eu queria participar com Barbosa, dos debates, coisa e tal. Eu falei, com o maior prazer, eu vou participar. Abraço, querido Francisco Barbosa. E eu me lembro que eu falei com ele, só sabe que você está diante de um homem que, na ditadura militar, teve a coragem de fazer parte do Diretório Central de Estudantes da FRJ. Portanto, está muito distante de ser alguém que não tem uma opinião política própria. Claro. Contudo, apesar disso, eu jamais, em momento algum na minha vida, me filiei a qualquer partido político, ou seja, eu não pleiteio nenhum cargo político. Eu também não. Por quê? Porque eu nunca encontrei em nenhum dos partidos uma verdade que se aproximasse da minha. Né? E nas pessoas, principalmente, que fazem parte desses partidos, identidades que me atraíssem para ir lá participar de discussões. E eu falei, eu sei que o programa é muito procurado por aqueles que são, de algum modo, filiados, que pretendem ingressar na política. Eu quero dizer que eu pretendo, enquanto participar dos debates, pelo menos, não ingressar em nenhum partido. Ele veio para mim e falou assim, doutor Silvio, faz serviço de saúde, não dá o telefone de consultório, e vem para o debate, não vai fazer carreira política, o senhor é uma figura mesmo. Eu falei assim, eu acho que eu estou meio demodê, fora de moda. Mas é engraçado que o próprio Alexandre Cardoso, um amigo médico... Você é meu amigo também. Prefeito lá de com Caxias, certeza. Né? Ele me convidou no ar no debate, me deixou numa saia justa danada. Né? Ele disse que, em nome do PSB, que na época, se eu não me engano, ele era o presidente... Era o presidente do PSB, exatamente. Ele me convidou para ingressar no partido. Sabe que o Alexandre, ele se elegeu deputado estadual com eu e Samira, na época, engajados naquela campanha, né? Porque nós tínhamos um programa na Manchete e ele tinha um quadro, né, semanal, falando de medicina na Manchete, mas tinha objetivos claros. O Alexandre é ortopedista. Exatamente. Já foi, né? Já foi. Agora... Hoje é mais político, né? Não, hoje é mais político. Total. Ele, outro dia, esteve com o doutor Guimarães, doutor Francisco Guimarães, almoçou com ele. Eu falei, Francisco, fala com ele em mim. Aí ele disse, é meu amigo. E disse o seguinte, ele ainda está casado com a Samira? Ainda estou casado. Muito bem. Eu quero só registrar o Jonas, que está, de repente, mandou um abraço para mim através do Sildinei Peracino do Amaral, que está lá mesmo em Ouro Branco, confirmou. Ele vive viajando, mas está lá em Ouro Branco. É uma cidade linda, pequena, e que ela vive às faldas, é isso mesmo, à beirada de uma montanha maravilhosa, né? A Lorelai Santana assistindo, Ana Lúcia Barbosa está mandando beijos para o Dr. Silvio. Pois é, a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas infelizmente o programa está acabando e nessa minha... rápido, né? Eu fiquei de tal maneira absorvido com a aula que o Dr. Silvio nos deu que eu gostaria de saber se você tem... Não, nós todos ficamos admirando, isso é que é importante, né? E a gente fica muito feliz porque quando dá qualidade ao nosso ouvinte, é esse o nosso objetivo, né? Eu acho que é a maneira pequenina da gente contribuir para a história
história da educação brasileira, né? A ideia do programa é essa, única e exclusivamente. Samira, muito obrigado. Quer fazer alguma última pergunta ao doutor Silvio, por favor? Não, imagina, ele esgota tudo, né? Eu achei muito interessante a questão do prontuário único, que foi uma das inovações, né, do HC, né? Que é muito interessante, porque o ser humano é um só, né? Então eu acho que se olhar como um todo fica melhor. Né? Então isso é informação que a gente interessante. Foi uma evolução. O Dr. Fábio Molini foi meu chefe lá nos servidores, já aposentado, meu diretor no hospital. Eu o convidei para fazer o serviço de saúde domingo passado, exatamente porque ele é um historiador, um pesquisador. Então ele tem os documentos necessários que comprovam tudo aquilo que ele falou no serviço de saúde. E a história do prontuário único, todos nós que entramos no hospital sabemos disso, porque foi uma criação do Dr. Luiz Salles da Fonseca, médico de Presidentes, um clínico fantástico. E uma das maiores honrarias que eu recebi em vida na medicina foi quando ele, alguns anos atrás, ao se internar no hospital, pegou na minha mão e perguntou: você vai me assistir? Eu, claro, mestre. E ele falou assim: porque eu sei que eu vou morrer. O que é isso, professor? Ele já era um homem de idade avançada, mas totalmente lúcido. Ele falou: não, você sabe que eu estou com uma pneumonia e eu pedi para mim, eu queria morrer na minha casa, essa aqui sempre foi a minha casa, e se possível, nas mãos de um dileto discípulo. Olha só. E o dileto discípulo ficou na minha mente até hoje. Ele realmente, como ele estava coberto de razão, ele acertou do primeiro ao último diagnóstico dele, era pneumonia grave. O professor Luiz Salles da Fonseca faleceu, eu estava cuidando dele nessa época. Enfim, é um homem que inovou na medicina, muita coisa que ele trouxe dos Estados Unidos, inclusive a ideia da residência, que hoje, quem é que pode pensar em concluir o curso de medicina e fazer uma especialização em residência? Isso começou no nosso hospital, que eu repito, é motivo de muito orgulho para todos nós que estamos lá, e estamos tentando resistir a tudo aquilo que a gente tem percebido que estão fazendo, com o único intuito de depreciar a assistência médica pública e fazer com que as pessoas cada vez mais procurem outras alternativas. Lá no hospital nós ainda somos, muitos somos ainda, um núcleo de resistência a isso. Vamos continuar brigando pela saúde, brigando pelo ensino médico. Essa é uma atribuição da qual muitos de nós não abrimos mão, inclusive eu. Doutor Silvio, muito obrigado. Eu te agradeço. Abraço grande. Se Deus quiser, daqui a 15 dias. Não, para mim foi ótimo. Foi um prazer, meu Deus. Samira, quero que um amigo se. Primeiro eu quero deixar uma flamenguista falar muito hoje. Tá certo, tá certo. O Cirilo Reis está todo alegre, grande flamenguista, Cirilo Reis, né? Parabéns, e são tantos os amigos. E a gente tem uma afinidade muito grande pelos nossos amigos médicos, é uma verdade. Que obviamente a gente admira muito esse trabalho. O doutor Silvio é um expoente. Pois não, doutor Silvio? Só agradecer. Marion, um beijo para você. Fernando me repassou o presente. Voltarei, eu não vou para casa ainda, porque tem algumas coisinhas que eu tenho que ver antes de aproveitar o feriado. Mas ouvindo você no CD, Marion. Então, beijo para você, obrigado, tá? É lindo, em particular recomendo Romaria, cantada pela Marion, fantástica, e tem também Nuvem de Lágrimas, que eu sugeri que ela gravasse, ela acabou gravando nesse CD, o CD está tudo maravilhoso. Mas então eu dizia para vocês, é uma confidência que eu nunca falei no rádio, mas de certa feita, na qualidade de estudante de parapsicologia, não diria, porque eu não me julgo mestre para absolutamente nada, eu fiz uma regressão a vidas passadas. Não é? E deu naquela regressão de que eu teria sido, lá nos idos de 1800, um médico chamado Zé Carlos Castanheda. E eu confesso a vocês que naquela época eu duvidei um pouco, mas de certa feita um amigo que foi a Três Corações, não teria sido originário a existência desse médico, constatou a existência de um túmulo de um certo doutor José Carlos Castanheda. E tem uma história muito bonita, e essa história é a história do meu amor com a Samira, que foi revelado naquela ocasião. Desta feita, Zé Carlos Castanheda era um jovem médico com as limitações que havia na medicina da época. E ele tinha uma sobrinha. Então eu José Carlos Castanheda, tinha na época 20 anos mais velho e tal, e a sobrinha, na verdade, amava profundamente a ele, mas ele não percebia isso pela diferença de idade. E vai que então nada aconteceu,
E naturalmente ele pega um navio, uma história muito bonita, ele pega um navio porque ia a um congresso de medicina, e esse congresso de medicina dar-se-ia no Uruguai. Então ele foi, e era curiosamente duas coisas que eu não sou hoje. Era um médico ateu, absolutamente ateu, raivoso com as mazelas da vida, e era um médico, digamos assim, muito dedicado à caridade, pelo menos foi aquilo que me falaram. E ele foi, e naquela época tudo era muito difícil. E eu não sei de que forma, essa coisa não foi explicada, de que forma isso foi feito sob fala de hipnose, com o falecido Dr. Silvio Lago, que foi um dos grandes parapsicólogos do Brasil, médico, psiquiatra, e eu no estado da terapia de vida passada. E aí eu contei aquela história, de alguma forma, não sei se já naquela época existia telégrafo ou não, de alguma forma, lá em Montevidéu, ele soube da morte da sobrinha prematuramente, que teria morrido por icterícia, vitimada pela icterícia. E aí deu-se nele a convicção de que o aborto também por ela existia. E aí foi muito difícil, porque ele ficou mais revoltado ainda com a existência de Deus, a quem ele negava veementemente, e ele volta para o Brasil, e voltando para o Brasil se dedicou a trabalhar para não pensar. Eu tenho desenhado em algum lugar, porque eu tenho muitos livros, eu amo os livros e amo também tudo que tem a ver com relação à espiritualidade e à intelectualidade. Eu tenho desenhado a cena da morte desse médico. Foi em Três Corações mesmo, uma casa bonita, onde ele estava sentado a uma mesa. Na época era a pena que se escrevia, né? A pena molhava-se na tinta e se escrevia a pena. E ele ali escreveu o nome da amada. Escreveu o nome da amada e ele chorava pela saudade que já tinha ido há muito tempo. Então, naquela noite, era uma noite provavelmente em avançada hora, e de repente tamborilava na janela a chuva. Ele levanta, vai à chuva, volta, se assenta e falece. Então, essa análise foi feita quando, há exatos 38 anos atrás, eu encontrei Samira, que, segundo a tese que foi desenvolvida com o saudoso Dr. Silvio Lago, que hoje já está com o Papai do Céu, na verdade, seria Samira a reencarnação dessa figura, dessa sobrinha. Então fica aí a nível de esperança. Não espero que você acredite nisso. Eu particularmente acredito. Mas o que não quer dizer, muito me honraria ter sido médico algum dia. Evidentemente que o Papai do Céu não me deu esse talento nessa encarnação, porque provavelmente eu não era um médico dos melhores, não sei. Mas de qualquer maneira, daí também a minha profunda admiração pelos médicos. E por todo aquele que trata do ser humano. Eu queria lembrar que amanhã, muito provavelmente, nós teremos aqui o gasto Dr. Francisco Guimarães, que esteve em Dubai e vai contar a história de Dubai. Parece que está às vésperas aí de um congresso, né, de gasto. E teremos provavelmente o Pedro Cirilo. Eu digo provavelmente, que é o diretor do Hospital da Lagoa, porque o Pedro falou comigo ontem que, se não fosse viajar, estaria aqui, né? Então será um programa, acredito, bastante interessante, como interessante foi e sempre será a presença do Dr. Silvio, que é um comunicador nato, né? Eu fico muito feliz dele ter dado certo como médico, porque aí não tomou o lugar da gente, um pouco mais medíocres que somos, com relação à comunicação. Um abraço grande, bom dia Rio, bom dia Brasil, bom dia mundo inteiro. Obrigado.